Olá, no vídeo passado a gente fez transferências da memória para o arquivo e do arquivo para a memória, né? Nos dois últimos vídeos. Tanto a gente pegou dados que estavam na memória e imprimiu em arquivo, quanto a gente pegou dados de arquivo e jogou para a memória, né? Fizemos dois movimentos. Só que considerando que o arquivo estava no formato texto, ou seja, no formato que a pessoa pode ler, uma pessoa pode chegar e ler. Isso exige um custo, né, na hora de carregar os dados para a memória, porque eles têm que ser convertidos para o formato interno que se usa na memória. Por exemplo, um int escrito em texto é uma sequência de bytes com caracteres ASCII. Aí ele precisa ser convertido na hora de carregar para a memória para inteiro. Essa conversão é feita pelo scanf. Do mesmo jeito, quando eu tenho um número na memória e quero imprimir com printf, ele tem que fazer uma conversão para o formato ASCII. Isso é legal, porque permite que você leia os dados do arquivo e tudo, mas também é interessante, muitas vezes, que você grave os dados exatamente como estão na memória. Isso vai permitir mais velocidade no acesso, né? Então, aí é uma troca entre facilidade de manipulação dos dados, leitura e etc., e velocidade, entre outras coisas. Depois a gente vai discutir mais essas vantagens e desvantagens. Mas, de qualquer modo, vamos aprender a movimentar dados da memória para o arquivo e do arquivo para a memória exatamente do jeito que os dados estão lá. Para isso, eu já montei aqui o esqueleto de uma função para pegar os dados de uma lista encadeada e gravá-los em arquivo. Então está aqui minha função. Nota que eu fiz uma função, inicialmente o que ela tem? O nome do arquivo, né? E o nosso tipo lista, que é a lista encadeada que eu vou gravar, né? Que contém os dados que eu vou gravar no arquivo, né? Eu não vou gravar a lista encadeada, eu vou mover os dados da lista, na verdade, apesar de eu chamar a função de grava, eu vou mover os dados da lista para um arquivo. Lá no arquivo, elas vão ficar no outro formato, vão ficar num formato como se fosse um vetor. O arquivo é sempre um vetorzão de dados, né? De bytes e tudo. Então eu não estou movendo exatamente a lista encadeada toda para o arquivo, e sim os dados que estão nela. Olha só, vou abrir o arquivo com o W, quer dizer, se esse arquivo já existir eu vou detoná-lo, vai ficar zerado, se ele não existir vai ser criado. Se der erro eu vou dizer que não foi possível. Eu fiz uma variável AUX aqui, né, que é do tipo nó, que vai apontar para o primeiro da lista, e vou percorrer a lista, como a gente sempre percorreu. Enquanto o AUX for diferente de null, né, faço alguma coisa e AUX seta próximo. A diferença agora é que essa alguma coisa vai ser uma escrita em arquivo. fwrite é a função que grava dados que estão na memória para arquivo. Move os dados que estão na memória RAM, transfere ali para o seu arquivo que está aberto. A fwrite tem vários parâmetros. O primeiro deles é onde estão os dados. Você tem que passar um endereço aqui. Endereço de AUX seta dado, né? Que é o nosso campo dado lá da lista encadeada. Eu vou gravar só os dados da lista encadeada. Não adianta eu gravar o valor do ponteiro prox, né? E etc. Eu tenho que gravar só os dados. Aqui, como a lista encadeada é a lista encadeada de alunos, isso aqui é um dado de aluno, né? Aí, depois, eu vou dizer qual que é o tamanho desse registro de dados que eu estou movendo. O fwrite é feito para gravar um ou mais registros de dados. Aí você põe size of tipo aluno. Só lembrando aqui, ó, tipo aluno, e a nossa lista encadeada, o campo dado lá que eu estou gravando é do tipo aluno, por isso que eu estou pondo size of tipo aluno, né? Então eu estou gravando só essa informação que está na lista encadeada, que tem nome, PIBIC, curso, coeficiente de rendimento, etc. de cada aluno. Continuando aqui. Depois que eu disse qual o tamanho de um item, eu vou dizer quantos itens eu vou gravar. Como se é uma lista encadeada, eu vou gravar um item de cada vez, eu vou colocar um aqui. E por último, eu tenho que dizer qual o arquivo onde eu vou gravar. É o FP, né, o descritor do arquivo. Então aqui é o fwrite. Onde estão os dados na memória que eu vou mover para o disco. Quantos bytes tem um registro que eu vou mover para o disco. Quantos registros eu vou mover, nesse exemplo aqui só um. E qual o arquivo. Se você quiser testar o resultado
do fwrite, o resultado do fwrite é quantos registros ele gravou. Aqui, ó, mandei gravar 1, se deu certo, ele tem que retornar 1. Então, eu vou fazer aqui, ó, if fwrite diferente de 1, o que eu vou fazer? Eu vou apontar que houve um problema de gravação. Por exemplo, se o disco está cheio, tudo. Nota que eu não estou tratando muito, não é nosso objetivo aqui nessa disciplina ficar tratando muitos erros. Só vou dizer aqui, ó, houve um problema de gravação. Isso pode ser o disco cheio, pode ser uma pane no seu sistema de arquivo, pode ser também aquela coisa que eu falei, alguém arrancou o disco fora, né, o pendrive, ou desconectou você da rede, esse disco é um disco de rede. Tem várias possibilidades, né? Seu sistema de arquivo pode estar no outro computador e dá para fazer isso, tá? Dá para montar o seu sistema de arquivos em outro computador. Aí você dá fopen, ele vai abrir um arquivo num computador de outra pessoa, desde que o sistema todo esteja implementado para isso, permita isso. Isso, aliás, é muito comum. Muito comum hoje em programação, os discos não estão na mesma máquina. Os discos que eu falo são um sistema de armazenamento, né? Pode ser um SSD, pode ser um HD, o que for. E eles não estão na mesma máquina sempre de onde você está rodando seu programa. Eles estão numa rede lá que tem máquinas que tem os discos e tem as máquinas que executam os seus programas. E aí tem um software que faz você enxergar o sistema de arquivo que está guardado lá na outra máquina como se estivesse na sua máquina. Então fica transparente para a gente. A gente não precisa se preocupar com isso. Então vamos lá. O fwrite vai fazer o quê? Vai mover sizeof tipo aluno bytes vezes 1, né? Então só sizeof tipo aluno bytes para o arquivo fp que eu abri aqui. Se der certo, ele vai retornar quantos registros ele gravou, que é exatamente esse número aqui. Aí ele vai fazendo, né, faz isso, vai para o próximo, grava, vai para o próximo, grava, até gravar a lista toda. No final, eu vou dar um fclose no meu arquivo, que é o fp. Eu vou aproveitar e vou fazer uma função que grava os dados de uma lista encadeada em formato texto também, só para a gente ver a diferença. Esse aqui é em formato binário, com fwrite. Fwrite é uma função que copia dados da memória para o arquivo. Tá? Existe o fwrite para copiar dados da memória para o arquivo e existe o fread, que tem os mesmos parâmetros, só que ele faz o movimento contrário, ele copia os dados que estão no arquivo para uma área da memória, para uma variável na memória, que você vai apontar para ele. Olha só, grava a lista em formato em texto. Em texto. Aqui nós vamos fazer uma grava lista em texto. Ela tem que abrir o arquivo do mesmo jeito para gravar e tudo, não vai mudar nada, só muda aqui, ó, na hora de gravar. Aqui já fiz o esqueleto da função toda, a função para gravar, e vou fazer os fprintfs agora. Fprintf, fazer o primeiro, depois já vou só escrever e pular o vídeo, tá? Então fprintf, para onde? Para o arquivo fp, né? Agora eu vou colocar assim, nome, 2 pontos, %s, porque é uma string, quebrar a linha, e vou colocar o que eu vou gravar, que é auth_setDado. Ponto, nome. Aí vou imprimir os outros. Aqui, ó, já fiz os campos todos, então estou dando printf nesse caso para gravar no formato texto. Nós vamos ver a diferença quando a gente chamar as funções. Notem o seguinte, ó. Nesse meu formato texto, eu estou colocando o nome do campo, 2 pontos, o dado. Nome do campo, 2 pontos, o dado. Aí a gente vai gerar um formato texto diferente dos que a gente estava usando até então. Depois a gente vai fazer um programa para ler dados que estão nesse formato. Né? Isso já pode ser feito como exercício para vocês. Fazer uma função, né, na verdade, que lê dados nesse formato texto que está aí para a minha lista encadeada. E podemos testar. Eu vou compilar. E já vou mostrar para vocês aqui na função main, já coloquei as chamadas. Ó. Grava a lista em binário, aí vai gerar uma versão da lista binário, e grava a lista em texto. Né? Então eu vou compilar para ver se está tudo ok, e nós vamos testar nosso programa. Compilar, compilou o nosso programa. Nosso programa já fazia o carregamento da lista do primeiro arquivo que eu tinha, né, e já mostrava isso aqui, só que agora ele gerou novos arquivos.
quais são os arquivos novos que a gente mandou gerar? A versão binária e versão em texto. Vamos ver esses dois arquivos. Ó, tá aqui o arquivo versão binária, eu vou dar um ls-l para a gente ver propriedades, olha o tamanho dele, 272 bytes. Agora vamos ver a versão em texto. Vai ter um barulho aí na gravação, tá dando uma ventania aqui, mas vamos ver a versão em texto. Nossa versão em texto ó, tem 291 bytes. Agora olha só que curioso, cat versão em texto. Cat é aquele programa que mostra o conteúdo do arquivo, né? Ó, versão em texto, eu olho, consigo ler. É o que eu digo de fácil para uma pessoa ler, tá vendo? No formato que a gente criou. Agora vamos fazer um cat da versão binária. Lógico que não vai ser tão agradável de ler. Olha aí, é assim a versão binária. Você não consegue entender o que tem lá dentro direito, né? Tem um programa que eu tenho instalado aqui, que é o xdump, que serve para mostrar conteúdos de arquivo, né? Mostrando os conteúdos dos bytes em hexadecimal. Aí a gente pode ver como que é o arquivo aqui, ó. Aqui estão os dados, ó. Esses são os bytes gravados lá. E quando eu dou um less ou um cat na versão binária, ó, parece que está cheio de lixo, cheio de informação sem sentido. Mas na verdade, isso aqui é que eu movi os dados exatamente como estavam na memória. Todos os valores em ponto flutuante, etc. Né? O programa vai conseguir ler de volta, tranquilamente, carregar de volta para a lista cadeada. Ou as pessoas é que vão ter dificuldade de ler. Gravar desse jeito tem suas vantagens, porque uma delas é que você ganha velocidade. Essa é uma vantagem natural, né? Espera-se um pouquinho mais de velocidade, porque você não tem que fazer conversões. Tem suas desvantagens. Uma desvantagem é, se eu gravo um arquivo em binário na minha máquina, com esse compilador, com esse sistema operacional, etc., pode ser que num outro sistema operacional, que use outra arquitetura de computador, o formato mude. O formato, como as coisas estão na memória, pode mudar. Vocês vão ver isso em arquitetura de computadores. Tem computador que armazena bytes da esquerda para a direita, tem computador que armazena da direita para a esquerda, por exemplo, né? Tem compiladores onde o inteiro tem 4 bytes, tem compiladores onde o inteiro tem 2 bytes. Então, dependendo da plataforma, da máquina, do sistema operacional, se você está usando um Android, um Linux, um Windows, pode ser que haja incompatibilidade dos arquivos. Quer dizer o quê? Se eu gravo um arquivo em binário no meu computador, passo para vocês, pode ser que no computador de vocês, no sistema operacional de vocês, na hora de ler, você não consiga ler os dados corretamente. Quando é texto, não. Texto, ele foi traduzido para uma linguagem que a gente entende, e lá no outro computador você vai traduzir de volta e vai dar mais portabilidade para os seus arquivos. Por isso, é muito comum, quando computadores trocam informação, é muito comum que você use formato texto. Existem bibliotecas prontas, né? Bibliotecas, pacotes de funções prontas, que tentam diminuir, achar o meio termo aí entre formato texto e formato binário, né? São bibliotecas que geram um binário padrão, né? Esse binário padrão vai acabar sendo um pouco mais eficiente de manipular do que um arquivo texto, mas vai dar a flexibilidade de você poder mandar para outra máquina, porque se a pessoa estiver usando a mesma biblioteca sempre, não interessa qual a arquitetura da máquina, ele consegue entender os dados, né? Isso vai também gerar um overhead, vai ficar também aí no meio do caminho entre usar texto e usar binário. Mas então, os arquivos em formato texto são usados muito para troca de informação entre máquinas, entre arquiteturas, e também para que você gere arquivos que as pessoas podem ler com facilidade. Os arquivos binários são usados quando você tem que gravar uma informação de maneira eficiente, rápida, e depois você quer recarregar aquilo para a memória para manipular a qualquer hora, né? É uma maneira mais ágil, né, de gravar e ler informação. Tem menos overhead, mas tem suas desvantagens. Aí vocês vão saber a hora certa de usar um formato ou outro.
na hora de processar a informação. Isso aí não vai ser problema para vocês. Ao longo das disciplinas vocês vão aprender isso. O importante agora é a gente aprender a fazer, entender essas funções aqui que gravaram e leram, né, da lista encadeada. Vamos fazer uma função que lê a lista em texto e outra que lê em binário. Vou fazer a lei em texto primeiro, nesse tipo de texto que a gente gerou. Aqui ó, já fiz um esqueletão da minha função que carrega em texto, mesmo jeitão da outra, só que eu já mudei aqui, ó. Primeiro que ela tem um tipo aluno, para onde eu vou ler os dados, antes de inserir na minha lista encadeada. E olha só, estou fazendo aqui um scanf. Eu não sou o grande craque do scanf, pode ser que esse scanf aqui nem seja o melhor. Vocês podem estudar os formatos de leitura de scanf para ver se criam máscaras melhores, mas esse aqui vai funcionar. Eu vou ler tudo até espaço, porque o nosso formato de texto lá é o nome do campo, 2 pontos, espaço, aí o conteúdo. Né? A nossa gravação não foi, ó, nome do campo, 2 pontos, espaço e o conteúdo. Então eu vou ler tudo até o espaço. Aqui tem um espaço, bem aqui, tá? Tudo até o espaço. Aí, quando eu ler tudo até o espaço, ele vai ignorar o espaço, aí eu vou tirar o espaço com esse segundo porcento. Esses 2% têm asterisco, quer dizer que eles vão ser jogados fora. Essa leitura toda aqui até o espaço e depois jogar fora o espaço. Aí aqui é o porcento para valer, que vai ler até chegar no barra N, e o barra N vai ser ignorado. Isso vai para o AL.nome. E depois o porcento asterisco C. E eu estou fazendo, enquanto isso der certo, eu vou continuar lendo, porque ó, deu certo, quer dizer que ainda tem informação. Eu vou colocar o resto dos dados aqui para a gente ver como fica. Pronto, já coloquei aqui os outros scanfs, então isso aqui é para o PIBIC. Então fazer aqui, ó, mesma máscara, mesma coisa, só muda esse item aqui, ó. Que no lugar de ler uma string, aqui eu vou ler um número de 1 byte. Ó, o meu scanf meio que lê o dado tá aqui, ó. Tá aqui e tá aqui, ó, que é uma string, e tá aqui, %f. O resto é para consumir o que não interessa no começo, que é o nome do campo, 2 pontos, espaço, e para consumir o barra N do final, que o scanf deixa lá. Então, se tiver tudo certo, depois ó, insiro na minha lista que me passaram, que é a plista, o endereço do dado de aluno que eu acabei de ler. E no final do fclose. Eu vou compilar e ver se está tudo ok. Vamos compilar, ver se está tudo ok. Parece, aparentemente tudo ok. Eu já coloquei aqui no programa principal ó, uma chamada para minha função, carrega a lista em texto, e coloquei esse printf aqui, que eu vou dar um jeito de destacar bem ele, ó, que eu vou mostrar essa lista que eu carreguei. Eu fiz um carregamento para uma outra variável, para a lista chamada LT. Agora eu vou ter a minha lista alunos, que a gente vai ler logo no começo do primeiro formato texto. Agora eu vou ter uma lista LT e uma lista LB. A lista LT, eu vou fazer a leitura a partir do meu arquivo texto que eu gerei no próprio programa aqui. Isso é só para testar, tá? Não tem muito sentido. Eu gravei aqui no formato texto e logo em seguida eu li no formato texto, só para ver se eu consegui gravar e ler, recuperar a mesma lista. E aí nós vamos mostrar no final o conteúdo. Aqui, ó, nossa lista, o Emenildo, não é aluno PIBIC, o Ganymede José, matemática, e assim vai, são os nomes da nossa lista. Como eu mandei inserir no final, acabou que eu inverti a lista, mas tudo bem, isso é até legal para mostrar. Agora eu vou fazer a função que lê em binário, né? Lê os dados para a lista encadeada, agora em binário. Nós vamos aproveitar essa função que a gente fez aqui, ó, que lê em texto, e vamos carregar a lista em binário. O que muda? Agora, vou chegar aqui em binário, carrega a lista em binário. Nós vamos ler do nosso arquivo binário agora, né? E ó,
Então, se ela foi gravada com F write, eu vou ler com F read para mover os dados exatamente como estão no disco para a memória. Vou ler um registro de cada vez. Size of tipo aluno, um registro só. Para o arquivo FP, e o primeiro parâmetro do FWrite é para onde eu vou mover os dados. Eu vou mover para AL, que é a nossa variável aluno. Então, olha só, esse meu enquanto ele der certo, significa o quê? Significa que eu consegui ler um registro, certo? Se o fread leu um registro, quer dizer que funcionou, eu vou inserir esse registro na minha lista. Simplesinho assim, ó. Aí insere na lista, volta, leu, deu certo, insere na lista, leu, deu certo, insere na lista. E no final a gente vai mostrar o resultado. Vamos fazer a nossa chamada da função, compilar e testar para a gente acabar esse vídeo que já está ficando muito longo. Aqui, carrega em binário, pronto, carrega a lista em binário, LB, e vou no final mostrar a nossa lista em binário. Vou colocar um marcadorzinho para aparecer bem chamativo também. Assim, ó. Agora a nossa lista em binário vai aparecer depois desse. Então ali para outra variável. Agora eu vou ter 3 listas encadeadas na minha memória, né? A lista de alunos, a lista LT, que eu carreguei a partir do formato texto, e a lista LB. LT e LB vão ser iguaizinhas, só muda que uma eu li a partir de um arquivo texto, outro de binário, mas como era o mesmo conteúdo, né? Vão ficar idênticas. Vamos ver se funciona. Olha aqui, ó, a nossa lista em binário. Então eu carreguei do disco, né, do arquivo, né, eu chamo de disco porque eu sou das antigas, antes só era disco, né? Hoje pode ser um SSD, que não é um disco mais, né? Disco chamavam de disco porque era um disco, aqueles HDs tem um disco girando lá dentro em alta velocidade, por isso chamam de disco. Tá? Então vocês têm que me aturar falando disco aí o tempo todo. Mas hoje nem sempre é um disco, pode ser um SSDzinho aqui, ó, que nem esse aqui. Isso aqui é um SSD que eu plugo e aqui tem um sistema de arquivo dentro. Né? Bom, nós hoje aprendemos a manipular listas em formato binário e em formato texto. Com isso vocês já podem fazer muita coisa para ler e gravar dados em arquivo. No próximo vídeo a gente vai aprender outros comandos para manipular arquivo. Por hoje é só.